Irmãos, convido vocês, nesse momento, a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 20, do 1 ao 11. Segundo Reis, capítulo 20, do 1 ao 11. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, meu Deus. Clamo a tua misericórdia, a tua graça, que teu Espírito Santo se revele através da minha vida, naquilo que o Senhor deseja manifestar e entregar ao teu povo nesta noite. Tu sabes que eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado, Pai. O teu poder, ele é vivo, ele traz direção, revelação, correção e orientação da maneira e da forma como o Senhor deseja. E que nessa noite, Pai, o Senhor possa expressar a tua vontade, Pai, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conhecendo a vida de Ezequias, o rei Ezequias, creio que todos possam conhecer a vida do rei Ezequias, o que ele fez. Um rei foi bom, um rei que foi exemplar, temente a Deus. E ele recebe a primeira palavra que nós vamos trabalhar nessa noite, e o tema dessa mensagem é: põe em ordem a tua casa. E ele recebe essa palavra, está no primeiro versículo. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Antes da sua partida, você deve não só ter sua vida em ordem, mas também a sua vida de serviço. Você tem que se atentar, meus irmãos, antes da sua partida. Ezequias, ele foi um instrumento de avivamento na sua geração. Um homem que foi um exemplo daquilo que Deus colocou sobre a vida dele, da sua postura diante de Deus. E em 2 Reis, volta um pouquinho para trás, uma página para trás, no capítulo 18, do versículo 2, diz assim, 2 páginas para trás, na minha Bíblia, né? Diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias,
fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Um homem exemplar, um homem fiel a Deus, um homem que servia ao Senhor e confiava nesse Deus. Meus irmãos, a morte não é um fim da sua existência. Nós precisamos estar prontos para o momento da nossa partida. Paulo diz que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, para o cristão, aquele que está em Cristo, a nossa partida é lucro. Então nós não temos que chorar, nós temos que lamentar a nossa morte, mas sim pensar de o que nós somos nessa terra, para que o Senhor nos trouxe nessa terra, qual é o plano de Deus para a nossa vida nessa terra. Estar pronto não é apenas ter uma vida espiritual em ordem, assim como nós lemos no versículo 18, no capítulo 18, 5, 6, sobre Jeremias, de Ezequias. Ele mostra a Ezequias que tinha uma conduta correta e também mostra a confiança que ele tinha em Deus. Um homem que confiava, um homem reto diante do Senhor. Um homem que, quando o rei Senaqueribe da Síria afrontou o povo de Israel, não afrontou a Israel, mas afrontou o Senhor, tentando tomar Judá, tomar Jerusalém, impunha uma condição, dizendo quem era Ezequias para confiar nesse Deus, sendo que Senaqueribe, ele foi um rei que derrotou muitos reis e tinha certeza do que iria acontecer. Mas Ezequias ele é enviado uma carta para ele, para afrontar ao Senhor. Ele pega essa carta, junto com Isaías, e leva diante do Senhor. Eles colocam diante do Senhor e pedem ao Senhor: Senhor, ora, eles não estão afrontando a mim, não é a mim que eles afrontam, não é a nós, mas é ao Senhor. E isso é uma verdade que está na Bíblia, no texto. Eles afrontam ao Senhor. Então, a conduta de Ezequias era tão tremenda, tão fiel ao Senhor, a confiança que ele tinha era tão grande, que ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, o problema é do Senhor, que eu não sei como o Senhor vai resolver essa situação. E Deus foi tão glorioso com ele, tão abençoador, que numa noite, quando eles dormiram, naquela noite, 185.000 assírios foram mortos, sem sequer o povo de Israel lutar. Um homem que confiou, um homem que teve uma conduta exemplar na presença de Deus. O problema dele não era ter fé e nem de conduta, a sua vida espiritual estava em ordem e ele foi um grande exemplo. A Bíblia diz que não houve rei semelhante a ele, nem antes e nem depois dele. Olha como esse homem era na presença de Deus, como Deus olhava a sua conduta, como olhava a sua postura diante dele. Um exemplo. E ele foi um instrumento de avivamento na sua geração. Ele atraiu uma geração que tinha abandonado o Senhor, apostatado da fé, um povo idólatra. Ele promoveu o mover de arrependimento entre o povo e voltaram para Deus. Olha como esse homem trabalhava, como foi a vida dele, o decorrer da sua vida, no seu comando. Ele tinha uma posição de exaltação diante de Deus. Ele era exaltado diante de Deus. E Deus falou, como nós lemos, que por onde ele andava, ele lograva vitória, bom êxito. Ele era vitorioso, um homem vitorioso. E Deus traz uma mensagem para ele dizendo que ele ia morrer. E aquilo abala o coração dele, com certeza. Por isso, meus irmãos, colocar a vida em ordem não é só a vida espiritual e ministerial. Toda e qualquer recompensa que teremos na eternidade é devida pelo que nós faremos aqui. Tudo que nós fizemos, nós pensamos para a eternidade, ela é feita aqui. É o que nós fazemos, como se diz, é a lei da semeadura, o que nós estamos semeando para a nossa eternidade.
O que nós estamos plantando aqui nesse momento, nessa nossa vida, nessa passagem que nós estamos aqui nessa terra? É aqui que nós vamos plantar para a eternidade. A única coisa que nós levamos dessa terra são as nossas obras. As únicas coisas que vão nos acompanhar. Se você quiser acompanhar, está Apocalipse 14:3. Se você for rápido de Bíblia, talvez não tão rápido como a minha, que já está aberta aqui. 14:13. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É a única coisa que nós vamos levar dessa vida, dessa terra, são as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Tudo vai ficar, mas as obras, elas são contadas. Deus conta as nossas obras que nós fazemos aqui nessa terra, porque assim diz a sua palavra, está dizendo. O conceito bíblico de estar pronto para partir não se limita somente à nossa vida espiritual, em ordem ou ao que procuro fazer para Deus. O que Deus está dizendo, que nenhum de nós deveria partir dessa terra sem consertar a nossa casa. E quando Deus está falando aqui, consertar a nossa casa, Deus não está falando da casa material, da casa física. Porque Ezequias, ele tinha aos seus cuidados ali, os homens que cuidavam do seu palácio, com certeza, cuidavam de cada detalhe para que o local ficasse bem arrumado, não tinha nada errado, fora de lugar. Um homem que tinha zelo pela casa do Senhor. Mas não é isso que o Senhor estava dizendo. O Senhor estava dizendo para Ezequias para cuidar da sua família, da sua casa. Porque é isso que o Senhor deseja que nós façamos. Nós venhamos a cuidar da nossa casa. Não somente a nossa vida espiritual, que isso é importante, mas principalmente a nossa casa, a nossa família. Meus irmãos, o legado familiar que deixaremos para trás é tão importante quanto essas questões de vida espiritual e ministerial em ordem. É algo que devemos pensar. O nosso legado, o que você vai deixar para aqueles que ficarão, para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes? Qual é o legado para a sua igreja? O que você vai estar deixando? Você já parou para pensar o que você está deixando como legado? O legado é aquilo que você vai deixar depois que for embora dessa terra. As pessoas vão lembrar de você como? O que você deixou de bom ou ruim? Então nós temos que nos atentarmos sobre o que nós vamos deixar, o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa geração futura. E esse processo de partir, que quero chamar a sua atenção, para você programar o restante da sua vida e a sua existência, naquilo que você vai deixar quando você não estiver mais aqui. É tempo ainda, meus irmãos, de parar e pensar em o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo nessa terra? O que nós vamos deixar? Nós temos que parar e analisar essa condição. Aqui Ezequias, ele foi chamado a atenção dele numa situação, para ele consertar a sua casa, porque ele iria morrer. A morte, todos nós vamos passar pela morte, a não ser no arrebatamento, que o Senhor levará o seu povo quando Ele virá. Mas a morte do homem, a morte física irá acontecer. Nós vamos viver no céu, com certeza, aqueles que são em Cristo. Mas a morte física, todos nós vamos passar, e nós temos que saber e pensar. Não é algo que nós temos que, quando chegar, tudo bem. Não. A morte ela pode ser a qualquer momento. E o que nós estamos fazendo durante esse tempo? O que nós vamos deixar? E voltando ali para o texto, do 2 ao 6, no versículo, capítulo 20, do 2 a 6, diz: então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Meus irmãos, o erro
de Ezequias não foi ser curado, não foi ter recebido 15 anos de vida, foi não ter dado valor à sua casa e aos benefícios recebidos. Já parou para pensar sobre o que ele fez? Ele não valorizou o que ele recebeu, o valor, ele não deu valor e não valorizou o que Deus fez sobre a vida dele. O Salmo 103, 2 diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Meus irmãos, ele não deu valor ao que Deus fez para ele. 15 anos, mais 15 anos de vida. Já pensou? Ezequias estava com 39 anos quando ele recebeu mais 15 anos de vida. Porque diz que ele morreu com 54 anos. 54 menos 15 anos, 39 anos. Ele teve a oportunidade de viver mais 15 anos para fazer o quê? Arrumar a sua casa. E a Bíblia diz que ele não fez. E a partir do momento que ele foi curado e conseguiu os mais 15 anos de vida, ele não deu a Deus o que Deus pediu e não colocou a sua casa em ordem. Se você quiser ler comigo ali em 2 Crônicas 32, 25, diz a mesma história de Ezequias, mas traz uma conotação que eu acabei de mencionar. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e em Jerusalém. Se você ler o 24, diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Deus deu um sinal para ele. E é interessante, né? O privilégio que Ezequias teve. Ezequias recebe um sinal de Deus, falou para Isaías ir lá falar com ele que Deus estava dando, ia curar ele, e estava dando 15 anos de vida para ele. Ezequias é tão abusado diante de Deus, em um mau sentido, que a liberdade, a confiança dele era tanto, a intimidade dele era tão grande com Deus, que ele diz para Isaías: mas você é um profeta de Deus, nenhuma palavra sua caiu por terra. E quando você profetiza alguma coisa, sempre tem um sinal. E aí, mostra o sinal para mim aí, qual é o sinal que vai acontecer para que eu receba essa cura? O que vai acontecer depois disso? Aí Isaías fala assim: bom, então, se você apertar o número 1, vai retroceder, vai adiantar 10 graus. Se você apertar o número 2, vai retroceder 10 graus. Dando a opção para ele. Olha que privilégio, o camarada simplesmente fala assim: olha, aperta 1, você quer 1 para adiantar e 2 para retroceder, o que você vai decidir? Decida você. Ele deu a oportunidade dele decidir qual era o sinal, meus irmãos. Olha como esse homem tinha um relacionamento com Deus tão aproximado, de confiança, de um Deus que cuidava dele, e ele tinha essa certeza no seu coração. E ele pede sinal e é dado. Ele fala: bom, adiantar é fácil, isso aí é normal, o sol adiantar, mas eu quero que retroceda. Por quê? É algo impossível, é um sinal que Deus está dando que vai acontecer. E Deus faz o quê? Retrocede. Isaías ora e Deus retrocede 10 graus, confirmando o que ele pediu. Então, ele não obedeceu, ele não procedeu da forma do que ele recebeu, não deu valor naquilo que Deus deu para ele. Deu a oportunidade de ver uma cura, deu a oportunidade de viver mais 15 anos, porque, como se diz, filho, já foi, puxou sua senha aqui, aqui é um caso, viu? Puxou a senha dele, só que Deus falou assim: volta lá um pouquinho que eu tenho um tempinho. Às vezes a gente olha para a situação, né, e fala assim: puxou a senha, já era. Aqui mostrou uma situação que a senha foi puxada. O profeta chegou e falou assim: você vai morrer. E não foi qualquer profeta. Foi Isaías, um homem que tinha uma palavra que vinha da presença de Deus com autoridade, e acontecia, o negócio acontecia. Tanto é que ele orou e Deus fez o quê? Retrocedeu o sinal, a sombra. Uma coisa tremenda. E ele não valorizou, meus irmãos. Que coisa, é degradante nós ouvirmos uma situação dessa, mas é verdade. O maior erro de Ezequias não compreender a continuidade geracional. A continuidade da geração, meus irmãos.
Ele não compreendeu, Ezequias não estava ali pensando na continuidade dos seus. Naquela época ele não tinha filho. Então ele olhava aquela situação e falava: bom, tudo bem, mais 15 anos aí eu vou ver o que vai acontecer. Vamos tocar, vamos levar aí, vamos tocar o barco, vamos ver o que vai acontecer. E ele não se preocupou. Meus irmãos, a geração de Ezequias, ela foi uma geração que viveu um imenso avivamento. Mas a geração seguinte, liderada por Manassés, seu filho e sucessor, a geração conseguiu o maior nível e maior índice de apostasia que a nação de Israel jamais havia alcançado, pois se torna tão sério na próxima geração. Em Jeremias 15:4, meus irmãos, o negócio é sério, não é brincadeira. O que esse cara fez, o que ele passou, as atitudes dele, o que influenciou a nação. Diz assim o versículo 4, 15:4, Jeremias 15:4: entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Olha o castigo, meus irmãos, olha o que ele preparou para a próxima geração. Manassés não tinha nascido, e Deus deu um castigo sobre Jerusalém. Por quê? Porque Ezequias não cuidou, não olhou para a sua futura geração. A geração, a sua geração seguinte, ele não olhou para a geração que viria à frente. Ele simplesmente olhou para si. E olha o que aconteceu com esse homem, o seu filho. Meus irmãos, aqui nós vemos em Jeremias 15:4, Deus responsabilizando o juiz de uma geração inteira. E Deus responsabiliza a uma única pessoa. É um raro caso na Bíblia onde você vai ver o destino de uma geração sendo relacionado à decisão de uma pessoa. Por causa de uma pessoa, uma geração inteira sofreu um dano. Manassés, ele foi o mais endemoniado de todos os reis que já se assentaram no trono da linhagem de Davi. A geração que mais se distanciou de Deus e que mais afrontou o Senhor foi a geração de Manassés. Agora, Deus concedeu mais 15 anos a Ezequias. Foi nesse período que nasceu Manassés. No período dos 15 anos, após os 39 que ele recebeu a palavra, nesse período nasceu Manassés. Qual foi o cuidado de Ezequias sobre Manassés, sobre a sua casa? Porque quando nós vamos ler um pouquinho mais para frente sobre a vida de Ezequias, como se diz, o que ele aprontou. Aqui eu só dei apenas um pequeno detalhe. O homem foi difícil, hein? Nós precisamos avaliar, meus irmãos, aquilo que é o mais importante do que ser curado de enfermidade mortal e viver, mas é o que nós deixamos para trás. Nós temos que avaliar, o mais importante, porque Deus está dizendo: presta atenção no que está acontecendo agora. Como que Ezequias conseguiu deixar a situação pior depois do que estava antes? Ezequias conseguiu deixar pior a situação do que estava antes. Ele conseguiu um feito e tanto. Na geração dele teve um avivamento tremendo. O povo foi abençoado, o povo voltou para o Senhor. Houve novamente as festas, a Páscoa foi celebrada. Ele conseguiu trazer o povo novamente para a presença de Deus. Mas ele deixou a situação ficar pior quando o seu filho assume o seu trono. O grande erro de Ezequias foi não entender um elemento que é forte na nossa fé, chamado continuidade geracional. Meus irmãos, a Bíblia diz que foi aos patriarcas que Deus fez as primeiras promessas a respeito do reino de Deus. Eles morreram na fé saudando as promessas de longe. Eles não viram nas suas gerações o cumprimento da promessa.
porque o plano de Deus é multigeracional. O que Deus não quer é que ninguém viva em função do seu próprio relacionamento com Ele, no seu momento e na sua geração. Mas Deus quer que haja em nós uma visão de uma perspectiva de continuidade. Deus quer que você creia, meus irmãos, você crê que você vai, a partir de você, a geração a partir de você vai ser abençoada pela sua vida, porque você está plantando hoje, você está sendo hoje. Ezequias falhou nisso. Deus está esperando, está dizendo: olha o que está acontecendo agora. Nós temos visto o que está acontecendo nesses momentos, nesses últimos anos, como está o mundo, o país. Essa pandemia não veio por acaso. Veio para trazer aquilo que está no coração do homem e levar a responsabilidade de cada um diante de Deus. O que nós estamos plantando, o que nós estamos fazendo nessa terra, para que lá na frente os nossos venham receber. Vamos ler agora do versículo 20 do capítulo. Nós estávamos lendo, nós lemos até o 11. Do versículo 12, desculpa. Diz assim, nesse tempo Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa e todo o tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Vamos dar uma paradinha. Como se diz, ele abriu tudo, abriu o cofre. Antigamente, antes de ter a internet rápida agora, como nós temos hoje, vinham alguns memes, alguma coisa. Eu li semana como uns memes que colocava como a vida de pobre. A vida do pobre, ele lambe a tampinha do Danone, para não perder, coloca bombril em cima da antena da televisão, coloca a garrafa de água cheia em cima do relógio de força, para economizar força. E se nós olharmos, são todas coisas que nós fizemos, a nossa geração. E quando diz que ele abriu a sua casa, fala quando você abre a sua casa, mostrou tudo. Nós estamos querendo o quê? Quando a pessoa abre a sua casa, ela quer mostrar o que ela tem. E aqui está o problema de Ezequias. Ele se exaltou tanto que ele mostrou toda a sua riqueza. Ele veio mostrar, falou: vem aqui, conhece tudo, olha o que eu tenho. Mostrou tudo. É o cuidado que nós temos que ter, meus irmãos. Não abrir tudo para qualquer um. Nós estamos correndo um risco muito grande. E quem está vendo? Deus está vendo. Muitas vezes você pode estar abrindo a sua vida, abrindo a sua casa ali, para mostrar algo, para se engrandecer. E assim foi o que aconteceu com Ezequias. Eles tinham no coração o quê? Ele se exaltou, porque Deus tinha dado vitória sobre o rei da Síria, as conquistas que ele teve. Ele lograva a vitória com o Senhor. Para onde ele ia, ele lograva bom êxito. Como se diz? Encheu-se. Ele se encheu daquilo que Deus estava fazendo e falhou naquilo que ele deveria fazer. Ele abre a sua casa. Nós temos que tomar cuidado, porque as consequências são sérias. No versículo 14 diz que então o profeta Isaías foi falar com ele. Aí a coisa pegou. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e ele disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Meus irmãos, quem queria receber uma profecia dessa? Misericórdia. Pensa bem. Tudo que você juntou, tá? Toda a tua herança,
todo o tesouro, tudo bem, você não mostrou? Então, tudo que você mostrou, tá? Tudo isso aí vai levar para onde? Para aquele que você mostrou. Olha o castigo. Mas não ficou só por aí. Olha o versículo 18. Dos teus próprios filhos que te gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meus irmãos, se a primeira palavra já estava difícil, imagina a segunda. E quando os filhos eram levados como eunucos para a Babilônia, meus irmãos, como se diz, era a forma que eles tinham de levar o rei para os filhos do rei para um outro palácio, para outra terra, eles serviriam como eunucos. Era normal acontecer isso. O eunuco, ele é castrado, para que ele possa viver no meio do harém do rei e não interferir em nada. Então, nessa palavra dita, nessa profecia dada, além de ele perder tudo, até mesmo o que desde Davi até a sua geração, ele ia perder seus filhos também, ia perder também a oportunidade de aumentar a sua geração. Olha onde estava, olha como esse cara viveu, essa profecia dada aí nesse momento, que ele recebe essa profecia, qual é a condição que ele está. Mas aí vem o versículo 19 para trazer a resposta que ele dá, né? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha que cara egoísta. É um cara egoísta demais. Um cara que, como se diz, um cara temente ao Senhor, um cara que servia a Deus, não era qualquer um. De repente, traz uma palavra dessa. Boa é a palavra do Senhor, misericórdia, gente. Quem quer dar glória a Deus, aleluia, Deus fala assim, vou levar teu filho, vou levar seus filhos, vou levar tudo que você tem. Aleluia, obrigado, Senhor. É vitória. Quem que comemora um negócio desse? Meus irmãos, é algo terrível. O que a postura desse cara diante do profeta, falando uma coisa muito séria. Não era qualquer coisa. E Deus fala para nós de uma forma muito séria, não é qualquer coisa que Ele pode tirar da tua vida, para que você possa olhar e ver o erro que você está cometendo. É muito sério. Não é momento de ficar levando as coisas no banho-maria. Boa é a palavra. Poxa, que você disse, poxa, que legal. Ele olhou e falou assim, não tenho filho ainda. Mas nesses 15 anos aí o filho nasceu. Situação complicada. A conclusão que este homem chega revela um egoísmo absurdo. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: o importante é que vai se dar mal ou quem vai se lascar. Desculpa, perdão a palavra aí, mas é a verdade. Ele é indiferente ao estrago que acontecerá na próxima geração, porque o importante é que ele estivesse bem na história. Não é assim que às vezes acontece? O camarada está bem na história, beleza, o que vai acontecer lá na frente, que se dane, que se lasque o que vai acontecer agora. Na minha geração, Deus falou que não vai acontecer nada comigo, não vai, tá bom, o resto. Meus irmãos, não era qualquer homem que estava falando isso, que falou uma palavra dessa. Era Ezequias, um rei que, como nós lemos, não houve nenhum rei como ele antes nem depois. Um exemplo. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Ninguém é santo demais. Porque quando nós estivermos no nível de santidade tão grande, Deus nos recolhe. Aqui nós falhamos, aqui nós erramos. E foi o que aconteceu com Ezequias. Ele não olhou para a próxima geração. Infelizmente, há muitos homens que eles estão, homens de fé, homens de avivamento, que não estão levando a sério a continuidade geracional. Eles não estão cuidando sequer de sua casa e nem da de Deus. Está dizendo que está pronto para partir. E não é apenas você ter a sua fé com Deus em ordem, o seu trabalho, nós precisamos ter olhos para a próxima geração. E também quando nós começamos a pensar no modelo de continuidade geracional, nós precisamos voltar lá nos princípios, nos primórdios de toda a ação de Deus. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão,
e fez aliança com ele. Diz que dos seus descendentes serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 18, 19, vou ler também para vocês aqui, já está aberta a minha Bíblia. Diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos. A quem? A seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Quando nós pensamos em geração, nós temos que pensar ali, lá atrás. O que Deus falou lá atrás. Se Deus falou para Abraão, e através de você, dos seus filhos, as gerações futuras serão abençoadas. Então, se nós queremos algo, porque nós somos a geração futura de lá. Hoje nós somos a geração futura. E nós estamos aqui para outras gerações futuras. Nossos filhos, nossos netos, aqui jovens ainda que não casaram, mas também vão ser gerações futuras. Pode ter filhos e vão ser geração futura. Nós estamos vendo o mundo, o país vivendo uma situação de crise política, uma situação que não sabemos para onde vai chegar, mas nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa parte espiritual, ensinar os nossos filhos para a geração futura. A palavra de Deus, o caminho que deve seguir, aquilo que nós aprendemos, nós temos que passar, é olhar para os primórdios, lá atrás. O exemplo está para nós, de nós seguirmos, é nossa responsabilidade. Na realidade, se você não estiver focado na preparação das próximas gerações, não adianta nada ter uma promessa. Cada geração precisa entender que o grande propósito de Deus para ela não é apenas o que ela vai experimentar de Deus nos seus dias, mas o que ela está construindo para a próxima geração. Alguém disse uma frase: nós estamos a uma geração da apostasia e da inserção da nossa fé. Entenderam essa palavra, meus irmãos? Essa frase? Nós estamos a uma geração da apostasia e da inserção da nossa fé. Há uma geração e a responsabilidade de cada geração não é só manter a chama acesa, a semelhança de uma corrida de bastão. Nós precisamos comunicar isso. Não é só a troca de bastão, como uma corrida. O seu filho está na frente, você lá passa para ele. Não é só isso. Nós temos que comunicar isso. Nós temos que passar a vida verdadeiramente como ela é, representada com o nosso testemunho, com o nosso dia a dia, com a nossa vivência como homens e mulheres de Deus aqui nessa terra, com a responsabilidade de representar o nosso Salvador aqui nessa terra, porque Ele não morreu ali por acaso, Ele morreu porque Ele nos ama e nos deu a vida eterna para nós trazermos também a palavra para aqueles que ainda não conhecem, poder chegar até lá também. Quando falamos a respeito de uma vida familiar correta, e isso é muito maior do que apenas manter uma boa qualidade de vida emocional dentro de casa, é cultivar a presença de Deus, é manter acesa a chama da fé, é transmitir a aliança que nós temos com Deus. Meus irmãos, é isso. Não é só você ter uma vida espiritual na sua casa, eu tenho minha vida espiritual, eu tenho o meu momento, tudo bem, mas e a sua família? A sua família também faz parte desse momento seu. Você tem uma vivência dentro da sua casa, um tempo que você está com a sua família, com seus filhos, seja com quem você estiver morando. Você tem essa convivência, essa preocupação de passar isso adiante? É isso que está dizendo. Não adianta só nós termos o nosso tempo. É importante ter? Lógico que é. Nós precisamos sim ter o nosso tempo com Deus. Mas nós temos que nos preocupar com aquilo que nós temos que passar. Receber só, nós recebemos de graça, e de graça nós temos que passar. Mas a forma como Ezequias agiu trouxe um problema, um enorme prejuízo. A atitude de Ezequias trouxe um enorme prejuízo. Vamos ver ali no finalzinho do versículo 20 para o 21, diz assim: porventura não está escrito... vou ler o 20 completo. Quanto aos mais atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez o açude, o arqueduto e trouxe água para dentro da cidade, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Olha o 21,
primeiro versículo do 21. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. Esse é o Manassés que nós estávamos falando. Olha só o histórico dele, que coisa mais linda. E reinou 55 anos, ele começou a reinar com 12 anos. Reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efibzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Dá para imaginar o que esse cara fez? Olha o currículo desse rapaz. Quem que ensinou tudo isso para esse cara? O menino, 12 anos, reinou 55 anos. Se a gente analisar, 55 anos é bem dizer uma vida. Se eu for pensar, eu tenho quase 55, né? Só um pouquinho a mais. 55 anos. Meus irmãos, eu já vivi quase 60. Como se diz? É uma vida toda, uma vida minha toda. O tempo que eu vivi até hoje, o cara viveu. Agora, o que ele fez no meio desse povo, misericórdia. E foi isso que Ezequias fez. Deixou um estrago violento, porque o filho foi contaminado de uma certa forma aqui, que acabou com tudo que ele tinha feito. O que o pai tinha feito tão bem, tão bom, ele conseguiu estragar tudo. Qual que era o relacionamento? Agora vamos pensar um pouco. Qual que era o relacionamento de Ezequias com seu filho? Com a sua família, com a sua casa? Como que ele cuidava da sua casa? Porque para ter um jovem, porque esse aqui era um jovem, 12 anos, ele começou a reinar. Para ter um jovem com atitude, com os pensamentos dessa forma, não tinha um bom relacionamento com o pai. Um pai que prezava Deus, que prezava servir o Senhor, cuidava das coisas do Senhor, mas não cuidava da sua casa. Nasceu no tempo da graça, 15 anos que recebeu de Deus, e fez o que com ela, com esses 15 anos? Meus irmãos, todo sacrifício da família, em prol da família, todo sacrifício da família, em prol da construção de qualquer outra coisa apresentada na Bíblia como o retrato, é retrato de maldição e não de bênção. Tudo que você fizer, que você planejar em prol da construção da família, em prol da construção de qualquer coisa que você fizer, tudo que você, como se diz, se você não colocar a sua família em destaque, tudo que você está construindo não é bênção, é maldição. Porque Deus fala: aquele que não cuida bem da minha casa não é apto para cuidar da minha. Tudo que você está construindo, que você está almejando fazer, não colocando a sua família em destaque, você quer o seu ego crescer, então tudo que você está fazendo não é bênção, é maldição. Nós precisamos carregar esse temor. Eu não quero de nenhum momento terminar a minha história, a minha jornada, a minha caminhada com Deus, se fiz algo bom para o reino de Deus, mas não investir na continuidade geracional. Isso é uma palavra minha. Eu não quero terminar a minha vida aqui se eu fiz coisas boas para Deus. Às vezes você está fazendo coisas boas, está servindo na igreja, você está abençoando pessoas, você é um bom líder, tá? Mas é a sua família. Nós temos que tomar cuidado com as nossas famílias. Nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos. É a próxima geração. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos cuidando? Eu não quero. E com a graça de Deus, não é porque meus filhos cresceram que eu não oro por eles até hoje.
Nós oramos todos os dias. Isso é um compromisso nosso. Compromisso com Deus, não é com eles, mas é com Deus. Quantos pais que não oram pelos filhos? Quantos pais que não sabem aonde os filhos estão? Com quem estão? O que eles estão pensando? Entre outras coisas. E eu não falo só dos pais do mundo, não. A palavra é para cá, é para dentro, é para nós. Filhos cristãos, que pais não estão dando atenção. Líderes que não estão prestando atenção na sua casa, não estão cuidando. Meus irmãos, há uma estatística feita nos Estados Unidos, que é mais ou menos, em alguns lugares diferentes, mas tem as variações. Mais ou menos depende do lugar, uma para mais, um pouco mais, um pouco a menos, mas diz que 80% de líderes religiosos, liderança, elas têm uma mancha na sua vida. Não é desviar, mas tem algo na sua vida que manchou. 80%. Um número, uma porcentagem altíssima, que nos leva a pensar o que nós estamos fazendo, para que nós não venhamos a manchar a nossa vida também, porque nós estamos sujeitos a manchar a nossa imagem, a nossa vida diante de Deus. Nós temos que tomar cuidado. E lendo a história, estudando um pouco o texto, eu lembrei de um personagem que Samuel, se nós olharmos a vida dele, foi uma vida exemplar. Quem conhece a vida de Samuel, está ali, 1 Samuel 12, 1, 5. Vou ter só uns pedaços para vocês. Tremendo o que Deus faz, o que Ele fala, né, para o povo. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Deixa eu ver se é isso mesmo. 12, de 1 a 5. Pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Desde quando? Até o dia de hoje. Nós não estamos falando aqui de um governo de 4 anos, que hoje a gente tem na política, né? São 4 anos, 8 anos, de repente. Aqui é uma vida inteira, ele está dizendo, desde a minha mocidade. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor. Ele está pedindo para que o povo coloque diante do Senhor, testemunhar contra mim. E perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Olha a conduta do cara. Ele chega diante da nação, dos anciãos ali, do povo. Os anciãos eram os homens que administravam, como se diz, tomava conta da nação. Ele chama todos ali, fala: ó, a quem eu defraudei? A quem eu fui injusto? A quem eu roubei? A quem eu não sei o quê? Ó, se eu fiz, alguém fala, eu restituirei. Agora a resposta deles: então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E o povo confirmou: Deus é testemunha. É mole? Olha só, que tremendo, que homem. Nós olhando a postura de Samuel, o último profeta, o último juiz que existiu, uma postura assim exemplar, diante da nação. Só que Samuel pisou na bola. É interessante, né? Você pode olhar e falar assim: pô, eu quero terminar como Samuel. Samuel foi o cara. Só que cuidado, se a gente olhar um pouquinho mais sobre o que aconteceu, você vai prestar atenção que não foi bem assim o que aconteceu.
Samuel falhou como pai. Os anciãos disseram a Samuel: você foi um homem íntegro, ninguém tem que falar nenhuma das suas palavras caiu por terra. Deus estava contigo, ninguém quer abrir mão disso, mas o problema é que você já está partindo e você largou um enorme problema para nós. Que os seus filhos, que você está colocando como seus sucessores, não andam nos seus caminhos. Eles não são a continuidade daquilo que você foi. Eles nem sequer te representam. Eles, se fossem como você, nós aceitaríamos ele como nós aceitamos você. Mas do jeito que você está deixando essas crianças, não dá para engolir. E disseram, nós preferimos ter um rei como as outras nações têm. Os filhos de Samuel não seguiram os seus passos. Um homem que teve uma integridade tremenda diante da nação. Não foi diante da nação e de Deus. Tanto é ele que fala, o seu ungido. O Senhor testemunhava por ele, que o homem era escolhido de Deus mesmo, um profeta, que nenhuma palavra dele caiu por terra. Todas elas se cumpriam. Mas, infelizmente, pisou na bola. E quantos hoje têm pisado na bola? Tem sido um excelente ministro, tem sido um excelente pregador, tem sido um excelente líder dentro da igreja, mas não tem sido um excelente pai. Não é só Samuel que pisou também na bola, não. Hoje nós estamos vendo isso aí, líderes, homens de Deus ali, de avivamento, homem que buscava a presença de Deus, que sentia a presença de Deus, que tinha palavra de sabedoria para conduzir a igreja. Ainda nós vemos pessoas, homens assim, levantados por Deus para falar, para fazer, para trazer uma grande mensagem, mas por trás disso, a sua família está destruída. Infelizmente, é a realidade que nós vemos hoje. Aí Samuel questiona Deus, porque os anciãos se levantou, falou assim, não, se fosse com você, Samuel, se você vivesse mais 100 anos, nós estávamos junto com você, mais 200 anos nós estávamos junto com você, mas com esses seus filhos aí, misericórdia. Se nós olharmos também a situação, de repente os filhos de Samuel foi um grande rei, foi um grande juiz, tinha uma condição boa, de repente também uma situação, não fala da situação dele, se era tão boa de dinheiro ou não, mas de repente os filhos falavam assim, poxa, meu pai foi juiz, aí, né, mandou tanto tempo, nunca pegou nada, nunca teve um dinheirinho a mais aí para a gente gastar nas nossas coisas, vamos tirar um pouquinho de proveito agora. Meu pai bobeou, não é possível, tinha oportunidade e não fez. E às vezes isso aí acontece, meus irmãos. Às vezes a sua honestidade, o que você está transmitindo para os seus filhos, é bom. Mas a imagem que ele está vendo é outra. Às vezes eles podem estar olhando uma oportunidade para fazer algo que você, até então, não fez, mas deu oportunidade para eles fazerem. Porque talvez eles sofreram alguma coisa que você não percebeu, ou que você talvez não esteja percebendo. Mas pode ter plantado naquele coração. Porque o erro não acontece de uma hora para outra. O erro vai acontecendo aos poucos. Assim como Manassés foi o que foi, aprendeu da forma como aprendeu, os filhos de Samuel também. Foi dentro de casa, foi aprendendo ali. E nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos ensinando, com o que nós estamos passando para os nossos filhos. E Samuel contesta com Deus sobre, poxa vida, agora eles não querem mais o juiz, agora eles querem um rei. E aí, Senhor? Poxa, estão me desprezando? Aí Deus fala assim, não, peraí, não está desprezando você, mas você viu, estão desprezando eu. Não se preocupa não, pensa bem, cara, poxa vida, não fica se lamentando aí, Deus, o prejuízo maior é meu. E de fato foi. O prejuízo maior foi para Deus. Não foi Samuel, porque o Samuel, ele deixou do quê? Da geração dele, da sequência, do que Deus tinha para fazer. Continuar quem? Como Deus sendo o rei deles e que continuasse o juízo, assim como eles viviam, Deus cuidando da nação. Mas eles optaram por quê? Não,
Se é para ser assim, não queremos mais, nós queremos um rei, como os outros povos também têm. Deus falou para ele, falou, o prejuízo maior é meu, porque a geração que era para ser da forma como eu quis, eu trabalhei para que fosse assim, você estragou. Foi você o culpado. E Deus está falando a mesma coisa para nós. Se o erro hoje está acontecendo, de quem é o erro? Seu. É você que tem que pensar. Você tem que pensar. Se está errado, é você, pensa. Meus irmãos, em 1 Pedro 2:1,15 diz que, Pedro diz que ele se esforçava para que mesmo depois da sua partida ele continuasse frutificando. Olha que tremendo. Depois que ele morresse, que ele continuasse frutificando como? Através da geração, através dos filhos. E na intenção de pensar em continuidade, isso nos faz lembrar do que fizemos. Não é só lembrança do que fizemos. Começa pela nossa casa, começa pelos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de transmitir a chama da fé, uma aliança com Deus, uma paixão pelo Senhor ao coração da próxima geração. Então, na hora que você partir, o maior sucesso não diz respeito ao que você construiu, mas àquilo que você deixou. Principalmente, não só em termos da sua fé, mas da continuidade da nossa fé, nos nossos familiares, e não é um assunto que nós possamos ignorar. Meus irmãos, isso nós não podemos ignorar. Não é só isso, nós temos que pensar no que nós estamos fazendo depois da nossa partida. É importante nós levarmos a sério isso. Mas ainda falta muito tempo. Quem sabe a hora da nossa partida? Se nós não fizermos hoje, nós não sabemos o que nós deixaremos para trás. Nós sabemos o que nós fizemos até agora. Mas Deus está falando para nós arrumarmos a nossa casa. É tempo de arrumar a nossa casa. Levar nossos filhos a Cristo é a maior missão de todo e qualquer pai. A Bíblia diz que criem os vossos filhos na admoestação do Senhor. É na palavra do Senhor, meus irmãos. É na palavra do Senhor. Provérbios 22:6 faz que ensina a criança no caminho e não ensine o caminho que deve andar. Tem muitos pais falando para o filho, o caminho é aquele lá, está vendo? Você sabe qual é o caminho? Poxa vida, você tem que andar no caminho, o caminho do Senhor. O caminho é aquele. Mas ele não vai, ele não anda. Você quer que seu filho venha na igreja, mas você não vem. Você quer que seu filho venha no jovem, você não vem também nos homens, você não vem participar das atividades da igreja. Você cobra do seu filho uma coisa, algo que você não faz. Isso aqui é generalizando, não é colocando uma pessoa ou outra não, um grupo não, é geral. Nós temos que avaliar o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com a nossa geração, ensinando o caminho que deve andar, no caminho. Você tem que andar neste caminho, porque esse é o caminho que vai levar à salvação. Se você andar nesse caminho, você vai para o inferno. Não adianta a gente tentar mesclar a situação, então maquiar uma situação, trazendo para uma segunda opção. Mas será que se eu fizer... Não, o caminho é esse, O caminho é esse, ele é estreito, a porta é estreita, mas esse é o caminho. Mas e se eu tentar? Não tem segundo plano, é um só. E para nós concluirmos, meus irmãos, eu quero te dizer ainda que dá tempo de lutar pela sua casa. Porque Manassés, ele foi o rei mais endemoniado de todos os reis. E ao que nós não podemos esquecer, quando você termina a história de Manassés, é que esse camarada acaba se arrependendo, se voltando para Deus. Esse Manassés teve a chance e a oportunidade. Não diga você, o caso dos seus filhos, seus netos são perdidos. O que muitas vezes está faltando é lutar e batalhar por eles em oração. Mesmo Manassés, com tudo que ele fez, ele se arrependeu e recebeu a misericórdia de Deus. Deus o abençoou, Deus o perdoou. O que ele fez foi horrível, terrível. Mas Deus, ele se arrependeu de tal forma que Deus o perdoou. E não há nada que Deus não possa perdoar na sua vida, a partir do momento que você reconheça o seu erro e peça perdão, se arrependa e peça perdão a Ele.
Não há nada, meus irmãos. Então, se você tem um filho, se você tem a sua família está perdida, se a sua família está em caminhos errados, se você entendeu em alguma área da sua vida que você está falhando, na sua casa, na sua família, ainda há tempo. Ainda há tempo de consertar isso. Assim como Manassés, ele decidiu mudar a sua vida, ele entendeu o erro que ele estava cometendo. Você também pode reconhecer esse erro e a sua casa ser abençoada. E eu quero fazer um apelo nesse momento. Se você tem tido esse problema na sua vida, se em alguma área da sua vida você sente que você está falhando e que você quer se arrepender, você não está conseguindo, mas você se arrepende nessa noite, que você vai mudar essa postura que você tem dentro da sua casa e que a sua casa vai mudar a partir da sua vida, que seus filhos, a sua geração vai ser mudada. Venha aqui à frente, eu vou estar orando por você. Eu vou ajudar você em oração, para que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa. Venha aqui à frente, meus irmãos. Às vezes nós deixamos oportunidades passarem nas nossas vidas. Nós temos um problema sério e às vezes nós temos vergonha de dizer, o que vão falar de mim? Então, está sabendo que minha casa está assim, não, ninguém tem que julgar ninguém. Nós estamos aqui porque Deus nos deu essa oportunidade de chegarmos na presença dEle, colocar diante dEle, Senhor, eu tenho errado. Você não precisa falar para ninguém, é você e Deus. Eu preciso me consertar, eu preciso ser um homem diferente, uma mulher diferente dentro da minha casa, eu preciso ser um filho diferente dentro da minha casa. Eu não estou correspondendo com o que o meu pai e minha mãe estão esperando de mim. É uma oportunidade, meus irmãos. Eu quero abençoar você nessa noite. Se você deseja essa oração, vem aqui à frente. Quando nós reconhecemos e pedimos perdão, nós recebemos a misericórdia de Deus. Mas nós temos que reconhecer. Aquele que reconhece e se arrepende, recebe o perdão. Eu não quero me ater muito tempo, a hora já está passando, mas eu também não quero me ater com a hora. Eu quero ater com o que você recebeu nessa noite. A palavra que você recebeu nessa noite, que nós recebemos. E se você se sente que você está bem, que você não precisa se preocupar com a sua geração, amém. Como eu disse, meus irmãos, meus filhos são casados, graças a Deus têm suas famílias, mas eles precisam de oração. Eles têm que ver em mim, na minha esposa, pais que se preocupam, pais que amam a sua família. Eles têm as suas famílias. Creio que eles oram também por elas. É isso que eu quero sempre ter no meu coração. Não quero partir daqui porque eu faço a obra para Deus. Tenho feito na medida do possível que eu sei, que eu consigo e tenho recebido de Deus a condição para fazer. Mas eu quero dar continuidade. E quando eu partir dessa terra, saber que através da minha vida, o que eu deixei no coração deles, o legado que eu deixei, valeu a pena. Mais alguém vai vir? Eu vou orar. Senhor, está aqui diante da Tua presença os Teus filhos. A palavra, Pai, do Senhor nessa noite, eu creio que veio para tocar no coração da Tua igreja, Pai. Uma palavra, Senhor, que o Senhor nos traz de direção, para nos ajudar a sermos homens, mulheres, filhos, Pai, na Tua presença, que reconhece a necessidade
de levar a palavra adiante, da tua palavra adiante, Pai, através da nossa família, através, ó Pai amado, do nosso testemunho, a saber, ó Deus, que essa continuidade, Pai, geracional precisa existir na nossa vida, Pai, que nós precisamos deixar um legado para nossos filhos, Pai, para nossa casa, Pai, para nossa família, Senhor, para nossa parentela, aqueles, ó Deus amado, que possam entender e quando nós partimos, saber, ó Deus amado, que existiu um servo de Deus, um homem de Deus, que teve responsabilidade, que amou a sua casa, que serviu ao seu Deus, e assim, que eles possam entender que o Senhor é verdadeiro, o Senhor existe, e que o Senhor deseja, Pai amado, que a nossa família seja salva, Pai, que a nossa família seja abençoada, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos, Pai, que estão nesse momento na tua presença, possa ter essa convicção nos seus corações, que a partir deste dia, Pai, eles possam, Pai amado, entender, ó Deus amado, e ter um relacionamento mais firme diante da presença, Pai, dos seus filhos, Pai, da sua família, ter um tempo de oração, ter um tempo de comunhão, mostrando, Pai, não somente, Pai, a sua vida espiritual, mas a sua vida, Pai, como igreja dentro da sua casa, Pai, como a presença do Senhor, Pai, quão importante é a presença do Senhor na nossa casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos, Pai, sejam abençoados e que o Senhor dê essa capacitação, Pai, a bênção, Pai, para cada um deles, Pai, que eles tenham um entendimento, Pai, dessa responsabilidade que eles assumiram diante do Senhor neste momento, e que os seus lares, Pai, a partir de hoje, não sejam mais, ó Deus amado, como era, mas que a presença do Senhor, Pai, seja viva e verdadeira dentro desses lares, Pai, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Deus abençoe a todos, vamos louvar o Senhor nesse momento.